Quem foi Melquisedeque? Poucos personagens na Bíblia carregam tanto mistério e relevância espiritual quanto Melquisedeque. Quem era este enigmático rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo? Por que seu nome, mencionado em Gênesis e destacado novamente no Novo Testamento, ecoa como um símbolo de um sacerdócio eterno e universal? A história de Melquisedeque transcende gerações e conecta Abraão à obra redentora de Cristo, revelando verdades profundas sobre justiça, paz e reconciliação. Melquisedeque surge nas páginas das Escrituras em um momento inesperado, quase como uma figura que aparece e desaparece tão rapidamente quanto veio. Sua primeira menção encontra-se no livro de Gênesis, no relato do encontro entre ele e Abraão, então chamado Abrão, após este vencer uma difícil batalha contra uma coalizão de reis. Este evento ocorre logo após a libertação de Ló, sobrinho de Abrão, que havia sido capturado junto com os bens de Sodoma. A vitória, celebrada por Abrão, marca o ponto de transição para a entrada deste misterioso rei de Salém. Sem anúncio prévio, o texto diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho ao encontro de Abrão. Estes elementos, tão comuns e ainda assim tão significativos, carregam um peso simbólico. O pão e o vinho, frequentemente associados ao sustento e à celebração, prefiguram uma prática que só seria plenamente compreendida muito mais tarde, na ceia do Senhor, instituída por Jesus. Naquele momento, porém, eles eram um sinal de bênção, um gesto de hospitalidade espiritual que destacava o caráter sacerdotal de Melquisedeque. Descrito como o sacerdote do Deus Altíssimo, ele não apenas oferece pão e vinho, mas também abençoa Abrão com palavras profundas. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Essas palavras demonstram que Melquisedeque não é apenas um rei, mas alguém que reconhece e serve o mesmo Deus que havia chamado Abrão para deixar sua terra natal. Sua bênção não apenas confirma o favor divino sobre Abrão, mas também sublinha sua autoridade espiritual, algo reconhecido pelo próprio patriarca. Em um gesto notável, Abrão responde entregando a Melquisedeque o dízimo de tudo o que conquistou. Este ato de adoração e reconhecimento revela que Abrão enxergava Melquisedeque como superior espiritualmente, alguém digno de receber uma porção dos despojos como um tributo ao Deus que ele representava. Este momento é mais do que um simples encontro. É um marco que conecta a promessa de Deus a Abrão com um sacerdócio eterno que transcende as linhas de sangue e as tradições humanas. O relato breve e direto deixa inúmeras perguntas sem resposta. Quem era Melquisedeque? De onde veio? Por que ele aparece naquele momento específico da narrativa? O texto não fornece genealogia, descendência ou sequer qualquer pista sobre sua origem, o que alimentou séculos de debates e interpretações teológicas. Esta ausência de informações é tão marcante que no Novo Testamento o autor de Hebreus o descreve como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Além disso, sua identidade como rei de Salém carrega um significado profundo. A palavra Salém está relacionada à paz, e muitos estudiosos a identificam como a futura Jerusalém. Isso faz de Melquisedeque um precursor de um reino de paz, justiça e reconciliação, características que seriam plenamente reveladas no Messias. O título Rei de Justiça e Rei de Paz reflete atributos divinos, destacando-o como alguém que personifica os valores centrais do reino de Deus. O encontro entre Melquisedeque e Abrão não é apenas um evento isolado. Ele estabelece um padrão que seria ecoado ao longo das Escrituras. A figura do sacerdote rei, que governa com justiça e ministra em nome de Deus, aponta diretamente para Jesus Cristo, descrito como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no Salmo 110 e na Epístola aos Hebreus.
A escolha de Deus em apresentar Melquisedeque neste momento demonstra que seu plano de redenção sempre esteve em andamento, com sombras e tipos apontando para o futuro Messias. A narrativa também destaca a entrega de dízimos como um ato de aliança e reconhecimento da soberania de Deus. Antes mesmo da lei mosaica instituir o dízimo como prática obrigatória, Abrão espontaneamente entrega a Melquisedeque uma 10ª parte de tudo, simbolizando sua gratidão e submissão à vontade divina. Este gesto transcende questões culturais e revela uma verdade espiritual eterna. Tudo o que possuímos pertence a Deus, e o dízimo é uma maneira de reconhecer isso. O relato encerra-se tão rapidamente quanto começou, sem oferecer detalhes adicionais sobre Melquisedeque. No entanto, sua presença, breve mas profundamente significativa, ressoa através das eras. Ele é mais do que um personagem histórico. É um símbolo vivo do plano eterno de Deus, um vislumbre do reino vindouro, onde paz e justiça prevalecerão. Salém, a cidade associada a Melquisedeque, emerge no texto bíblico como um lugar envolto em significado espiritual e mistério histórico. Embora sua menção em Gênesis seja breve, os estudiosos e teólogos acreditam que Salém seria a futura Jerusalém, um centro espiritual crucial tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esta ligação faz com que Melquisedeque não seja apenas uma figura solitária, mas parte de um plano divino que ecoa através dos tempos. O nome Salém deriva de uma raiz hebraica que significa paz, reforçando a imagem de Melquisedeque como o Rei de Paz. Este título não é apenas um atributo pessoal, mas uma declaração de autoridade espiritual sobre a cidade que ele governa. Jerusalém, que mais tarde seria a capital do povo escolhido por Deus, carregaria essa marca em sua identidade, uma cidade destinada à reconciliação entre Deus e a humanidade. Melquisedeque, como seu primeiro governante espiritual conhecido, introduz essa promessa de paz e justiça. No entanto, a paz que Salém simboliza vai além da ausência de conflitos. No contexto bíblico, paz ou shalom representa um estado de plenitude, harmonia e restauração. Como rei de Salém, Melquisedeque é um precursor do que a cidade de Jerusalém representaria no plano de Deus, o lugar onde a presença divina habitaria, onde sacrifícios seriam oferecidos e onde, eventualmente, o Messias traria reconciliação final. Este conceito conecta Melquisedeque diretamente à missão de Cristo, que mais tarde seria descrito como o Príncipe da Paz. Historicamente, Salém situa-se em uma região estratégica. Localizada em um ponto elevado e de fácil defesa, a cidade teria atraído habitantes desde os tempos antigos. Embora Melquisedeque não seja mencionado fora das Escrituras, sua associação com Salém sugere que ele governava um lugar de importância não apenas espiritual, mas também cultural. A falta de detalhes históricos sobre sua administração reforça a ideia de que seu reinado é simbólico, apontando para verdades eternas, em vez de fatos meramente terrenos. A conexão de Salém com Jerusalém é fortalecida em outros textos bíblicos, como no Salmo 48, que descreve a cidade como o Monte Santo de Deus. Este salmo celebra Jerusalém como um reflexo do poder e da presença de Deus, ecoando o papel de Melquisedeque como rei e sacerdote. Assim, o mistério de Melquisedeque se entrelaça com o mistério de Jerusalém, uma cidade escolhida por Deus para desempenhar um papel central em seu plano de redenção. Além de sua localização e significado espiritual, Salém também aponta para o papel das cidades como locais de adoração e aliança. Naquele tempo, a religião e a governança eram inseparáveis, e a figura de Melquisedeque como rei sacerdote reflete isso. Ele não apenas liderava politicamente, mas também espiritualmente, servindo como mediador entre Deus e os homens.
Este duplo papel de governante e sacerdote era raro e aponta para uma ordem de liderança que só seria plenamente restaurada em Cristo. Melquisedeque, como rei de Salém, governa em um contexto em que a justiça e a paz são inseparáveis. O título Rei de Justiça, frequentemente associado a ele, não é apenas um atributo moral, mas um reflexo do caráter de Deus. Ele é um rei que governa de acordo com os princípios divinos, mostrando que justiça e paz não podem ser alcançadas sem submissão à vontade de Deus. Esta lição é tão relevante hoje quanto era na época de Abrão, sublinhando que a verdadeira paz só é possível quando a justiça divina é estabelecida. Ao considerar o papel de Melquisedeque como rei de Salém, é impossível ignorar sua conexão com o Messias. Em Isaías, o Messias é descrito como o Príncipe da Paz, um título que ressoa diretamente com o reinado de Melquisedeque. Assim como ele era um governante espiritual que apontava para Deus, Jesus seria o Rei eterno que reconciliaria toda a criação com o Criador. Esta ligação torna Salém mais do que uma cidade, torna-a um símbolo do reino de Deus. A história de Salém é, portanto, mais do que um cenário para o encontro entre Melquisedeque e Abrão. É um lembrete do plano de Deus para trazer paz e justiça ao mundo. A cidade, associada tanto a Melquisedeque quanto a Cristo, reflete o desejo de Deus de habitar entre seu povo e governar com sabedoria e amor. Como o Salmo 48 declara: grande é o Senhor e digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. Salém e posteriormente Jerusalém é mais do que uma localização geográfica. É um ponto de conexão entre o céu e a terra. A figura de Melquisedeque, descrita como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, continua a intrigar estudiosos e teólogos por causa do mistério em torno de sua identidade. Entre os personagens bíblicos, poucos possuem uma introdução tão breve e, ao mesmo tempo, tão profundamente significativa. O texto em Gênesis oferece poucos detalhes sobre sua origem ou linhagem, mas é no livro de Hebreus que sua figura é expandida de maneira teológica e simbólica. O autor de Hebreus o descreve como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia. Essa frase não deve ser interpretada literalmente, como se Melquisedeque fosse uma entidade sobrenatural, mas sim como uma ênfase na ausência de registros históricos que comprovem sua linhagem. Enquanto os sacerdotes levíticos eram escolhidos com base em sua ascendência, Melquisedeque aparece sem qualquer menção à sua família, um fato que o distingue de todos os outros líderes espirituais mencionados na Bíblia. Além disso, o texto de Hebreus declara que ele não tinha princípio de dias nem fim de vida. Essa descrição levanta uma importante questão teológica. Melquisedeque seria um ser humano ou uma figura celestial? Muitos veem nele um símbolo de Cristo, que também é descrito como eterno e imutável. Ele não está limitado pelas regras terrenas do sacerdócio levítico, mas opera em um nível superior, apontando para o sacerdócio eterno de Jesus. É como se Melquisedeque fosse uma sombra do que seria plenamente revelado em Cristo. Uma interpretação comum entre os teólogos é que Melquisedeque era um tipo de Cristo, uma figura que apontava para o Messias de maneira profética. Seu título, Rei de Justiça, ecoa a missão de Cristo de estabelecer a justiça divina. Como Rei de Paz, ele prefigura o papel de Jesus como reconciliador entre Deus e a humanidade. Essa dualidade de justiça e paz é um tema recorrente nas Escrituras, e Melquisedeque é um dos primeiros a personificar esses atributos. Outras teorias sobre sua identidade o conectam diretamente a personagens bíblicos conhecidos. Uma dessas ideias sugere que Melquisedeque era Sem, o filho mais velho de Noé. Esta visão, popular entre os antigos rabinos, baseia-se na longevidade dos patriarcas e na possível continuidade da linhagem piedosa de Noé.
Sem teria sobrevivido ao dilúvio e continuado a servir como sacerdote do Deus Altíssimo, vivendo na região onde Abrão o encontrou. No entanto, essa teoria enfrenta desafios, já que o texto bíblico não faz nenhuma menção explícita a essa conexão. Outra interpretação sugere que Melquisedeque era um anjo ou um ser celestial enviado por Deus. Sua ausência de genealogia e sua posição como sacerdote sem precedentes reforçam essa ideia. No entanto, o relato de Gênesis descreve-o como alguém que interage fisicamente com Abrão, oferecendo pão e vinho, o que sugere que ele era humano. Essa tensão entre sua humanidade e sua função transcendente contribui para o mistério que o cerca. Independentemente de sua identidade exata, o papel de Melquisedeque é inegável. Ele é uma figura única que transcende as limitações de tempo e tradição. Ao longo das Escrituras, seu sacerdócio é destacado como superior ao sacerdócio levítico, que era baseado em descendência e leis humanas. Melquisedeque, por outro lado, é apresentado como alguém escolhido diretamente por Deus, sem as limitações terrenas de linhagem ou nacionalidade. Este fato é sublinhado no Salmo 110, onde Deus declara: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta declaração, referindo-se ao Messias, conecta Melquisedeque a um sacerdócio eterno e divinamente ordenado. Enquanto o sacerdócio levítico era temporário e limitado, o de Melquisedeque é eterno, assim como o de Cristo. O autor de Hebreus reforça esta conexão, mostrando que Jesus não segue a ordem sacerdotal de Arão, mas sim a de Melquisedeque, que é superior porque não depende da lei ou da hereditariedade. O mistério de Melquisedeque não é apenas um detalhe curioso nas Escrituras, mas uma peça-chave no entendimento do plano de Deus para a redenção. Ele é uma lembrança de que os propósitos divinos frequentemente transcendem as categorias humanas. Sua aparição súbita e ausência de explicações detalhadas apontam para um Deus que trabalha de maneiras inesperadas, revelando seu plano em tempos e lugares específicos. Além disso, Melquisedeque desafia a visão limitada de que Deus trabalha apenas através de um povo ou cultura. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo antes mesmo de Israel existir como nação, demonstrando que o plano de Deus sempre foi universal. Ele é um lembrete de que a aliança com Abraão foi o início de um relacionamento global com a humanidade, não apenas um contrato com um grupo específico. O autor de Hebreus conclui sua descrição de Melquisedeque, ressaltando sua importância teológica. Ele não apenas aponta para Cristo, mas também reforça a superioridade do sacerdócio de Jesus. Enquanto os sacerdotes levíticos eram imperfeitos e precisavam oferecer sacrifícios continuamente, Jesus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, oferece um sacrifício perfeito e eterno. Esse contraste ressalta a singularidade e a eternidade do papel de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Assim, a identidade oculta de Melquisedeque continua a fascinar e inspirar. Ele é mais do que um personagem misterioso, é um reflexo da profundidade e da complexidade do plano de Deus. Sua aparição na narrativa bíblica é um lembrete de que a história da redenção é rica em simbolismo e propósito, convidando-nos a explorar mais profundamente os caminhos de Deus. O conceito do sacerdócio eterno de Melquisedeque emerge como um dos aspectos mais fascinantes e teologicamente significativos de sua história. Ao contrário dos sacerdotes da linhagem levítica, que eram escolhidos com base na descendência e serviam por um período limitado, Melquisedeque é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo de maneira singular, sem início ou fim aparente. Essa característica não apenas o distingue, mas também o posiciona como uma figura que transcende o tempo e os sistemas religiosos terrenos. No Antigo Testamento, o sacerdócio era central para a relação entre Deus e o povo de Israel.
Os sacerdotes levíticos desempenhavam um papel crucial ao interceder pelos pecados do povo, oferecendo sacrifícios conforme as leis estabelecidas por Deus através de Moisés. Este sistema, embora funcional, era limitado em vários aspectos. Dependia da linhagem genealógica, estava sujeito à mortalidade dos sacerdotes e era incapaz de proporcionar uma reconciliação definitiva entre Deus e a humanidade. Em contraste, Melquisedeque aparece como um sacerdote cuja posição não depende de genealogia, como destacado no livro de Hebreus. Ele é descrito como alguém feito semelhante ao Filho de Deus, com um sacerdócio que permanece para sempre. Este aspecto eterno do sacerdócio de Melquisedeque é essencial para compreender sua conexão com Jesus Cristo, que também é sacerdote segundo a sua ordem, como profetizado no Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este salmo, escrito muito depois da aparição de Melquisedeque a Abrão, demonstra que sua figura não era apenas um detalhe histórico, mas um arquétipo de algo maior. A declaração de Deus de que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sublinha a continuidade do plano divino. Diferente do sacerdócio levítico, que era temporário e falho, o sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno, oferecendo redenção completa. A conexão entre Melquisedeque e Cristo é mais profundamente explorada em Hebreus, onde o autor contrasta os dois sistemas sacerdotais. Ele aponta que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi, porque não depende da lei ou da descendência. Em vez disso, é baseado na escolha direta de Deus. Esse sacerdócio transcende as limitações humanas, estabelecendo um modelo que culmina em Jesus, cuja obra é definitiva e eterna. Outra característica marcante do sacerdócio de Melquisedeque é sua universalidade. Enquanto o sacerdócio levítico era exclusivamente para Israel, Melquisedeque aparece como sacerdote do Deus Altíssimo, sem qualquer menção a uma nação específica. Este título, Deus Altíssimo, é significativo porque reconhece a soberania de Deus sobre toda a criação, não apenas sobre um grupo particular. Melquisedeque, portanto, serve como um mediador universal, apontando para o papel de Cristo como Salvador de toda a humanidade. Além disso, a ausência de genealogia de Melquisedeque sublinha sua singularidade. No sistema levítico, a linhagem era fundamental para determinar quem poderia servir como sacerdote. O fato de Melquisedeque não ter uma linhagem registrada o separa desse sistema, sugerindo que seu sacerdócio é baseado em uma ordem celestial, não terrena. Isso reflete o caráter eterno de Cristo, que, sendo o Filho de Deus, é sacerdote não por herança humana, mas por decreto divino. O autor de Hebreus também destaca a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque ao mencionar que Abrão, o patriarca da fé e ancestral dos levitas, pagou dízimos a ele. Este ato demonstra que Melquisedeque ocupava uma posição de autoridade espiritual maior do que Abrão e, consequentemente, maior do que os sacerdotes levíticos. Como o autor de Hebreus explica, o menor é abençoado pelo maior, indicando que Melquisedeque representa um sacerdócio mais elevado. A eternidade do sacerdócio de Melquisedeque é um tema que ressoa com a eternidade de Cristo. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam oferecer sacrifícios continuamente por causa de sua própria mortalidade e imperfeição, Cristo, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, oferece um único sacrifício eterno. Sua morte na cruz é suficiente para reconciliar Deus e a humanidade de uma vez por todas, eliminando a necessidade de sacrifícios repetidos. Essa conexão entre Melquisedeque e Cristo não é apenas teológica, mas profundamente prática para os cristãos. Ela reforça a ideia de que nossa salvação não depende de esforços humanos, mas de um sacerdócio perfeito e eterno. Assim como Melquisedeque intercedeu por Abrão, Cristo intercede por nós.
apresentando seu sacrifício perfeito diante de Deus. O sacerdócio eterno de Melquisedeque revela o caráter imutável e soberano de Deus. Ele é um lembrete de que o plano de redenção foi estabelecido desde o princípio e que Deus sempre proveu mediadores para guiar seu povo. Melquisedeque, como sombra de Cristo, aponta para a culminação desse plano na pessoa de Jesus, cujo sacerdócio eterno assegura nossa reconciliação com Deus. O papel de Melquisedeque na história da redenção vai muito além de seu encontro com Abrão. Embora sua aparição nas Escrituras seja breve, ele desempenha um papel crucial ao apontar para o plano eterno de Deus para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Como sacerdote e rei, Melquisedeque encarna duas funções que juntas refletem a plenitude do governo divino: justiça e intercessão. Sua presença no Antigo Testamento prefigura Cristo, cuja missão redentora culminaria no sacrifício final e na restauração de todas as coisas. Quando Melquisedeque abençoa Abrão, ele não apenas reconhece a vitória militar do patriarca, mas também destaca que essa vitória foi concedida por Deus. Suas palavras, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, revelam uma visão teológica que transcende as fronteiras culturais e religiosas de sua época. Ele aponta para Deus como o Criador soberano, reforçando a ideia de que todas as bênçãos e conquistas vêm dele. Essa afirmação conecta Melquisedeque diretamente ao propósito redentor de Deus, que é trazer reconciliação entre o céu e a terra. O ato de Abrão entregar a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado também é significativo. O dízimo, uma 10ª parte dos despojos, era uma expressão de gratidão e reconhecimento da autoridade divina representada por Melquisedeque. Este gesto marca uma aliança espiritual entre Abrão e o Deus Altíssimo, mediada por Melquisedeque. Ele simboliza a submissão de Abrão ao plano de Deus, que mais tarde incluiria a promessa de bênçãos para todas as nações através de sua descendência. Essa aliança espiritual é um marco no desenvolvimento do plano de redenção que culminaria em Cristo. Além disso, a posição de Melquisedeque como sacerdote universal reforça a natureza inclusiva da redenção. Antes mesmo da formação de Israel como nação, ele atua como mediador entre Deus e os homens, sem qualquer limitação étnica ou territorial. Como sacerdote do Deus Altíssimo, ele ministra em nome de um Deus que é soberano sobre toda a criação, não apenas sobre um povo específico. Este aspecto de seu sacerdócio reflete a missão de Cristo, que veio para redimir não apenas os descendentes de Abraão, mas todas as pessoas, independentemente de sua origem. A bênção de Melquisedeque também aponta para o papel de Cristo como o cumprimento da promessa de Deus. Assim como Melquisedeque abençoa Abrão e o reconhece como escolhido por Deus, Cristo abençoa todos aqueles que nele confiam, oferecendo não apenas palavras de bênção, mas a própria vida eterna. A entrega do dízimo por Abrão simboliza o reconhecimento da supremacia divina, assim como a fé em Cristo é uma resposta à graça de Deus. Essas conexões destacam Melquisedeque como uma figura que antecipa a obra redentora de Jesus. A universalidade do sacerdócio de Melquisedeque também destaca a soberania de Deus sobre todas as nações e culturas. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que enfatiza a abrangência e supremacia do Criador. Essa visão ampla contrasta com a tendência humana de limitar Deus a um contexto cultural ou geográfico. Melquisedeque lembra que o plano de redenção não se restringe a Israel, mas é global, alcançando todos os que reconhecem a soberania de Deus. Outro aspecto crucial do papel de Melquisedeque na redenção é sua relação com a linhagem de Cristo. Como mencionado no livro de Hebreus, Melquisedeque representa uma ordem sacerdotal que é superior ao sacerdócio levítico. Isso é simbolizado pelo fato de que Abrão, o patriarca dos levitas, paga dízimos a Melquisedeque, reconhecendo sua autoridade espiritual.
Este ato prefigura a superioridade de Cristo, cujo sacerdócio eterno supera o sistema temporário do Antigo Testamento. Assim como Melquisedeque serviu como mediador entre Deus e Abrão, Cristo é o mediador definitivo que reconcilia Deus e a humanidade. Em última análise, Melquisedeque desempenha o papel de um precursor, apontando para Cristo e preparando o caminho para a plenitude do plano de redenção. Sua breve aparição nas Escrituras é como uma luz que ilumina o caminho para a vinda do Messias, cuja obra redentora traria justiça e paz à criação. Ele é um lembrete de que Deus trabalha através de figuras e eventos aparentemente isolados para revelar seu plano eterno. O papel de Melquisedeque na redenção é um testemunho da sabedoria e soberania de Deus. Ele é mais do que um personagem histórico. É uma figura que simboliza as verdades eternas sobre a justiça, a paz e a reconciliação. Através dele, vemos o reflexo de Cristo, o grande sumo sacerdote e rei, que traria a redenção completa e eterna. A conexão entre Melquisedeque e o Salmo 110 é um dos pontos mais importantes para compreender seu papel no plano divino. Este salmo, reconhecido como uma das passagens mais messiânicas do Antigo Testamento, faz uma declaração surpreendente. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas palavras, dirigidas ao Messias, estabelecem uma ligação direta entre Melquisedeque e Cristo, destacando a continuidade e a superioridade do sacerdócio eterno. O contexto do Salmo 110 é profundamente real e profético. Escrito por Davi, o Salmo descreve um diálogo entre o Senhor e o meu Senhor, uma referência clara ao Messias. Desde a primeira linha, o texto estabelece a autoridade divina do Messias, que é convidado a se sentar à direita de Deus, indicando uma posição de honra e poder. Este salmo, citado várias vezes no Novo Testamento, aponta para Jesus como o cumprimento dessas promessas. Dentro dessa visão, a referência a Melquisedeque não é acidental. Ao dizer que o Messias será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o Salmo reforça a ideia de que o sacerdócio de Cristo transcende as limitações do sistema levítico. Este sistema, estabelecido pela lei mosaica, era temporário e dependente de linhagem. Os sacerdotes levíticos serviam apenas enquanto vivos, e sua função estava limitada às necessidades imediatas do povo de Israel. Em contraste, o sacerdócio de Melquisedeque é eterno e universal, representando uma ordem superior que abrange toda a criação. O autor de Hebreus explora essa conexão de maneira detalhada, mostrando que o Salmo 110 é a chave para compreender a superioridade de Cristo. Ele argumenta que o sacerdócio de Melquisedeque é único porque não depende de genealogia ou da lei. Ao contrário dos levitas, cujo sacerdócio era passado de geração em geração, Melquisedeque é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso não significa que ele não tinha origem, mas sim que seu sacerdócio é baseado na escolha direta de Deus, não em critérios humanos. Essa escolha divina é central para o Salmo 110. Ao declarar que o Messias será sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, o Salmo enfatiza a eternidade e a perfeição do sacerdócio de Cristo. Ele é o único mediador capaz de reconciliar Deus e a humanidade de maneira definitiva. Assim como Melquisedeque abençoou Abrão, Cristo abençoa todos os que se aproximam de Deus através dele. Outro ponto importante é o título de Melquisedeque como Rei de Justiça e Rei de Paz, que ressoa diretamente com o Salmo 110. Essas qualidades são atributos fundamentais do Messias, que governa com justiça perfeita e traz paz duradoura. O Salmo retrata o Messias como um governante poderoso, mas também como um sacerdote que intercede por seu povo. Essa combinação de realeza e sacerdócio é única e reflete a dualidade do papel de Cristo como Rei e Salvador.
Além disso, o Salmo 110 estabelece uma ligação entre o trono de Deus e o sacerdócio eterno. Ao se referir ao Messias como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele conecta o reinado celestial à mediação espiritual. Isso é significativo porque mostra que o governo de Deus não é apenas uma questão de poder, mas também de reconciliação e justiça. Cristo, como sacerdote e rei, cumpre essa visão de maneira perfeita, estabelecendo um reino que é tanto justo quanto redentor. A menção a Melquisedeque no Salmo 110 também destaca a soberania de Deus em estabelecer o sacerdócio de Cristo. Assim como Melquisedeque foi escolhido diretamente por Deus, Jesus é o sacerdote eterno, designado pelo próprio Criador para cumprir a obra de redenção. Isso reforça a ideia de que a salvação não é baseada em esforços humanos, mas é um dom divino, planejado desde o início. O Salmo 110 não apenas conecta Melquisedeque a Cristo, mas também destaca a unidade do plano de Deus. Desde o encontro entre Melquisedeque e Abrão até a obra redentora de Cristo, vemos um fio condutor que revela a sabedoria e a soberania de Deus. Melquisedeque, como sombra de Cristo, aponta para a eternidade do sacerdócio do Messias e para o cumprimento das promessas divinas. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque a Abrão é um dos momentos mais ricos em simbolismo de sua breve aparição nas Escrituras. Este gesto simples, porém profundamente significativo, transcende o contexto histórico e cultural de sua época, carregando implicações espirituais que apontam diretamente para a redenção divina e a obra de Cristo. Naquele momento, Melquisedeque não era apenas um anfitrião que demonstrava hospitalidade. Ele estava estabelecendo uma conexão profética com os eventos que se desenrolariam séculos depois. Esse gesto de Melquisedeque ganha ainda mais significado quando visto à luz da última ceia de Jesus. Naquela ocasião, Jesus pega o pão e o vinho e os redefine como símbolos de seu corpo e sangue, entregues para a salvação da humanidade. Ele declara: "Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, e este cálice é o novo pacto no meu sangue." Assim como Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abrão, Jesus oferece esses mesmos elementos àqueles que nele creem, estabelecendo uma conexão direta entre o passado e o futuro. Além disso, o pão e o vinho na narrativa de Melquisedeque simbolizam a bênção e a presença de Deus. Quando Melquisedeque abençoa Abrão, ele reconhece que sua vitória sobre os reis inimigos foi concedida pelo Deus Altíssimo. A oferta de pão e vinho reforça essa mensagem, mostrando que a verdadeira força e sustento vem de Deus. Este ato de bênção é um lembrete de que Deus é o provedor de todas as coisas boas e o sustentador de seu povo. A escolha desses elementos também destaca a simplicidade e a universalidade da mensagem divina. Pão e vinho eram alimentos básicos na época de Melquisedeque e continuam a ser símbolos acessíveis e reconhecíveis em todo o mundo. Isso reflete a natureza inclusiva do plano de Deus. Sua mensagem não é restrita a um grupo ou cultura específica, mas é destinada a toda a humanidade. Assim como o pão e o vinho são consumidos em comunhão, a salvação oferecida por Cristo é acessível a todos os que a aceitam. A presença desses elementos na narrativa de Melquisedeque também prefigura o sacrifício redentor de Cristo. O pão, muitas vezes associado ao sustento físico, aponta para Jesus como o pão da vida, aquele que satisfaz não apenas as necessidades físicas, mas também as espirituais. O vinho, por outro lado, está ligado ao sangue derramado, um tema central na obra redentora de Cristo. Essa conexão torna claro que a oferta de Melquisedeque não era apenas um gesto de generosidade, mas um ato profético que apontava para a nova aliança. Outro aspecto importante do pão e do vinho é sua ligação com a aliança.
No contexto de Melquisedeque, esses elementos selam a bênção e o reconhecimento de Abrão como escolhido por Deus. Na última ceia, Jesus transforma o pão e o vinho em símbolos da nova aliança, estabelecendo um pacto eterno entre Deus e seu povo. Essa continuidade entre Melquisedeque e Cristo reforça a unidade do plano de Deus ao longo da história. Além disso, o pão e o vinho carregam uma mensagem de comunhão. No encontro entre Melquisedeque e Abrão, esses elementos simbolizam uma relação de paz e cooperação. Eles são um lembrete de que Deus deseja estar em comunhão com seu povo, compartilhando sua provisão e bênção. Essa ideia é aprofundada na última ceia, onde Jesus convida seus discípulos a participarem de seu corpo e sangue, unindo-se a ele em um relacionamento eterno. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque é um lembrete de que Deus sempre esteve presente na história da humanidade, guiando-a em direção à redenção. Ele usa gestos simples, como a partilha de pão e vinho, para revelar verdades profundas e eternas. Melquisedeque, como figura profética, aponta para Cristo, que é o cumprimento dessas verdades. Assim, o pão e o vinho servem como um elo entre o passado, o presente e o futuro, conectando a história de Abrão ao plano eterno de Deus. Melquisedeque, com sua breve e misteriosa aparição nas Escrituras, não apenas aponta para Cristo no contexto do Antigo e Novo Testamentos, mas também desempenha um papel significativo na escatologia bíblica. Como figura simbólica e profética, ele conecta o passado à consumação final do plano de Deus. A ideia de um sacerdócio eterno, associado ao Messias, lança luz sobre a soberania divina e a promessa de um reino perfeito que será plenamente revelado no final dos tempos. A escatologia, ou o estudo das últimas coisas, abrange temas como a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento do reino de Deus e a nova criação. Melquisedeque, descrito como sacerdote do Deus Altíssimo e rei de paz, reflete atributos que são centrais a essas esperanças escatológicas. O sacerdócio eterno, mencionado no Salmo 110, que conecta Melquisedeque ao Messias, sublinha que o reino vindouro será governado por justiça e intercessão perfeita, qualidades que apontam diretamente para Cristo. No livro de Hebreus, o autor destaca que Melquisedeque é sem princípio de dias nem fim de vida, uma descrição que transcende a existência humana. Embora não seja apresentado como um ser eterno no sentido literal, Melquisedeque simboliza a continuidade e a perfeição do plano divino, que culminará na eternidade. Assim como ele surge no relato de Gênesis como uma figura atemporal, Cristo, como sacerdote segundo sua ordem, é aquele que governa eternamente, sem limitações de tempo ou espaço. A paz associada a Melquisedeque também é uma característica essencial do reino escatológico. O nome Salém, que significa paz, não apenas identifica a cidade que ele governava, mas também aponta para o estado final da criação, onde a paz perfeita será restaurada. Em Apocalipse capítulo 21, é descrita uma nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo e toda lágrima será enxugada. Essa visão conecta a realeza de Melquisedeque à consumação do reino de Deus, onde a justiça e a paz prevalecerão. Outro aspecto relevante na escatologia é a universalidade do sacerdócio de Melquisedeque. Ao contrário do sacerdócio levítico, que estava restrito a Israel, Melquisedeque é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que enfatiza a soberania divina sobre todas as nações. Isso reflete o propósito escatológico de Deus de reunir pessoas de todas as tribos, línguas e nações em um reino eterno, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 7. A ordem de Melquisedeque, portanto, prefigura essa inclusão universal no plano redentor de Deus. Além disso, o título de Melquisedeque como Rei de Justiça ressoa com as profecias escatológicas sobre o Messias.
Isaías, capítulo 9, descreve o governo do Messias como caracterizado por justiça e retidão eternas. Cristo, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o cumprimento dessas promessas. Seu reinado não apenas restaura a paz, mas também estabelece a justiça perfeita, eliminando o pecado e suas consequências para sempre. O sacerdócio eterno de Cristo, baseado na ordem de Melquisedeque, também tem implicações escatológicas no que diz respeito à intercessão. Em Hebreus, Cristo é descrito como aquele que intercede continuamente por seu povo diante de Deus. Essa intercessão é essencial para o cumprimento do plano divino, garantindo que os fiéis sejam preservados até o fim. Melquisedeque, como precursor desse sacerdócio, aponta para essa dimensão eterna da obra de Cristo, que culminará no dia em que todos os que pertencem a ele serão plenamente redimidos. A figura de Melquisedeque também desafia a ideia de que Deus trabalha apenas dentro de estruturas humanas limitadas. Sua aparição inesperada em Gênesis, sem explicações ou antecedentes, reflete a soberania de Deus em revelar sua vontade de maneiras inesperadas. Na escatologia, isso se manifesta na ideia de que o reino de Deus será estabelecido de forma repentina e definitiva, transcendendo as expectativas humanas. Melquisedeque, com sua ausência de genealogia e contexto histórico, prefigura essa realidade escatológica onde o reino de Deus será completamente revelado. Melquisedeque nos lembra que a história da redenção é uma narrativa contínua que conecta o passado, o presente e o futuro. Sua aparição em Gênesis aponta para Cristo, que cumpre o plano de Deus na cruz e continuará a realizá-lo até a consumação dos tempos. Assim como Melquisedeque aparece como uma figura de paz e justiça, Cristo é aquele que trará a paz definitiva e governará com justiça eterna no reino escatológico. O legado eterno de Melquisedeque. A história de Melquisedeque, ainda que breve, carrega um peso espiritual profundo que ressoa através de toda a narrativa bíblica. Sua figura misteriosa transcende o tempo, conectando o chamado de Abraão ao sacerdócio eterno de Cristo e, por fim, ao cumprimento do plano de Deus na eternidade. Melquisedeque é mais do que um rei e sacerdote. Ele é um símbolo do cuidado divino, da justiça perfeita e da paz que excede todo o entendimento. Ao refletirmos sobre tudo o que foi explorado, vemos como Deus, em sua soberania, revela partes de seu plano em momentos específicos, usando pessoas e situações aparentemente simples para apontar para verdades eternas. O pão e o vinho que Melquisedeque oferece a Abraão, a bênção que ele concede e seu título como Rei de Justiça e Paz, não são apenas detalhes históricos, mas janelas para a obra redentora de Cristo e a promessa de um reino eterno. A simbologia do sacerdócio de Melquisedeque nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas e sua aliança é universal. Assim como Melquisedeque ministrou como sacerdote do Deus Altíssimo antes mesmo da formação de Israel, Cristo veio para redimir toda a humanidade, oferecendo um caminho para a reconciliação com o Pai. A promessa de paz e justiça que Salém representava é cumprida em Jesus, o Príncipe da Paz e o Rei Eterno. Somos convidados a refletir sobre o caráter de Deus revelado nessa narrativa. Ele é o Deus que abençoa, que provê e que reina com justiça. Ele é o Deus que traz paz aos corações inquietos e guia seu povo em direção à redenção. Se hoje você sentiu a presença de Deus e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.